A paz do Senhor, povo de Deus. Estou aqui no monte novamente, Para estar orando pela sua vida, orando pela sua família, amém? A palavra do Senhor vai dizer que a oração pode muito em seus efeitos, Eu estou aqui para clamar pela tua vida, Josué profetizou, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Estamos vivendo tempos difíceis, tempos de crise, tempos de angústia, mas a palavra do Senhor vai dizer, no livro do profeta Jeremias 29, verso 13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O maior exemplo de nós estar se separando com Deus em um lugar específico é o próprio Senhor Jesus Cristo, Quando ele não estava nas sinagogas, nas ruas de Jerusalém, ele estava nos montes, buscando ao Senhor. É um mistério, irmão? Separar com Deus. Aqui a gente só escuta os pássaros, o vento soprando nas plantas. E se for sensível, escuta a voz do Espírito Santo falando em nossos corações. Amém? Quero trazer uma palavra para a tua vida de edificação nessa tarde, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 18. Amém? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Amém? Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Onde está escrito: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. É muito importante estar verbalizando que o apóstolo Paulo ele vai descrever a igreja de Coríntios, que o evangelho da cruz para os que perecem era loucura. Como poderia um Deus se tornar em carne e se humilhar de tal forma? Uma das maiores humilhações era a morte em uma cruz ou no madeiro, Mas o apóstolo Paulo descreve aos Gálatas, capítulo 3, verso 13, que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus foi pendurado no madeiro por amor a mim, por amor a você. Eu estava meditando o tanto que Jesus foi testado, Desde o princípio até o fim. Tanto o mundo espiritual como os homens testaram Jesus de Nazaré. Quando Jesus ele estava pregado naquele madeiro, algum dos sacerdotes disse assim: olha, desce da cruz e nós creremos em ti. Mas por amor a mim e a você, Cristo permaneceu naquela cruz. Por amor a mim e a você, Cristo se permitiu ser crucificado. Em outras palavras, ele vai dizer: ninguém tira a minha vida, eu dou a minha vida por amor das minhas ovelhas. É muito forte, irmão? Ninguém tirou a vida de Jesus Cristo. O próprio Cristo doou a sua vida por amor de mim e de você. Está um pouco ventando aqui, irmão? Glória a Deus, mas tudo é para a honra e glória do nome do Senhor, amém? E eu estava em casa meditando sobre a mensagem da cruz. Já não escutamos muito alguém falando sobre a mensagem da cruz. E eu quero estar trazendo aqui, sobre a mensagem da cruz, que é loucura para o mundo. Por quê? Não se baseia em nenhuma obra ou conceito ou mérito humano. A palavra da cruz é sabedoria de Deus, mas insensatez para os incrédulos. Diz que a mensagem da cruz é loucura
significa que aos olhos dos sábios deste mundo, a proclamação do Cristo crucificado não faz qualquer sentido. Como alguém que foi castigado e morto de forma mais cruel e humilhante diante dos homens pode ser Senhor e Salvador de alguém? É uma pergunta. Como pode, né, irmão? Alguém que é poderoso, o próprio Deus feito em carne. Me prova na Bíblia, missionário, sim. A Bíblia vai dizer no livro de João, capítulo 1, versículo 1. E no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era o próprio Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória unigênita do Pai, cheio de graça e de verdade. Meus irmãos, eu não venho aqui pregar sabedoria humana, mas eu venho pregar a palavra de Deus, que para os incrédulos é tudo loucura, é difícil o homem carnal entender que um Salvador, ele salvou a humanidade, não com a espada de mental, mas com a espada do Espírito. Olha o que diz, irmão. Cristo crucificado não tem nenhum sentido para os carnais, né? Que um Salvador fosse castigado, morto de forma mais cruel e humilhante diante dos homens. Pode ser salvador de alguém. Até hoje, né, os homens incrédulos, eles se perguntam como um salvador pode salvar sendo pregado na cruz. Todo guerreiro, todo salvador, ele salva uma vida para não morrer, mas permanece vivo. Mas Cristo, ele perdeu a sua vida para que eu e você tivesse vida nele. Só os espirituais vão entender isso, irmão. Só as pessoas que são espirituais vão entender. A palavra do Senhor, meus queridos, vai dizer, parece que não há nada racional e muito menos sábio nisso, sob o conceito filosóficos humanos. Essa ideia de fato é loucura. Amém? A mensagem da cruz é loucura para os que perecem. Segundo os estudiosos diz, quando o homem quebrava a lei de Moisés, era arrancado aquele madeiro que era colocado no meio da casa e era colocado sobre o ombro daquela pessoa, né, que profanou a lei de Moisés. E ali eles humilhavam, rasgavam a sua roupa e era tido como maldito. Era humilhado porque quebrou alguma lei. E Jesus não quebrou lei nenhuma. Jesus é o cumprimento das Escrituras. Jesus é o cumprimento da lei. Eles não entenderam. Eles não compreenderam as Escrituras sagradas. Pois eles tinham olhos, mas não via. Tinham ouvido, mas era como não ouvia. Para que o Senhor o sarasse e o convertesse. Aleluia! Qual é a mensagem da cruz? A mensagem da cruz é o próprio Evangelho em sua plenitude. Olha, irmão. Isso significa que a palavra da cruz é a revelação de Deus centrada sobre a cruz de Cristo. Isso é a encarnação e a crucificação de Cristo. Que maravilha, né, irmão? Deus provando aí o seu amor através do seu Filho Jesus Cristo. Em outras palavras, no livro de João, capítulo 3,16, vai dizer que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Olha que maravilha, né, irmão? Para que as pessoas não viessem perecer no pecado, mas que viessem alcançar a vida eterna. Você já parou para pensar a dimensão desta palavra vida eterna? É para sempre, meu querido. Deus não criou o homem para a morte. Deus criou o homem para que vivesse para sempre. Mas o inimigo sagaz, irmão, induziu a mulher a comer do fruto, tocar e comer do fruto do conhecimento, a qual o próprio Deus determinou que não tocasse nem comesse. Porque no dia que tocasse ou comesse, certamente morreria. Não era nem para tocar, né? E veio o pecado, né? O homem pecou e veio a morte a todos os homens. Mas Cristo é o segundo Adão, né? A Bíblia vai dizer que Adão faz aventais, né, de figueira, mas aquela figueira era passageira, né, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Aquela figueira, irmão, era momentânea. Tem muitas pessoas querendo se cobrir, irmão, com a vestidura deste mundo. Mas a vestidura desse mundo é passageira. Agora a presença de Deus é eterna sobre a minha e a tua vida. A Bíblia vai dizer aqui em Gênesis capítulo 3, verso 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnica de peles e os vestiu. Aqui, segundo os estudiosos, irmão, o Senhor vestiu Adão e Eva com uma túnica de peles, simbolizando a morte de Cristo ali na cruz do Calvário. Tem base bíblica? Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Olha, vamos ver aqui, ó. Estou aqui, né, irmão? Examinando na palavra, porque é a palavra que nos liberta. Apocalipse capítulo 3, versículo 8, parte B. Olha o que a palavra vai dizer para nós, ó. Parte B. Ou melhor, vamos ler todo, né? Para que a igreja venha entender. Apocalipse 13, 8. E adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Tá vendo, irmão? Cristo foi morto desde a fundação do mundo. Você viu? Lá em Gênesis 3, verso 21. Olha, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnica de peles e os vestiu. Que pele será essa? Né? Ali já estava simbolizando a morte de um justo. Em outras palavras, o Senhor vai dizer em Gênesis capítulo 3, versículo 15: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Aqui o Senhor está declarando, né, que ia nascer o Salvador, né? Glória ao Senhor Jesus de Nazaré. Meus queridos, mas nós estamos falando sobre a mensagem da cruz. E o próprio Deus, ele se encarregou de estar verbalizando sobre a mensagem da cruz, sobre a mensagem que ia impactar não só a vida dos apóstolos, não só a vida daquela nação, mas impactar, aleluia, o mundo inteiro. Todos aqueles, irmão, que são salvos, todos aqueles que são escolhidos pelo Senhor, eles ouvirão a mensagem da cruz. Olha o que Jesus fala, irmão. O próprio Deus ensinou aos seus discípulos. Olha aí, irmão, ó. Lucas capítulo 9, 23 adiante. Vai dizer assim, ó. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e me siga. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará.
Porque que proveita o homem granjear o mundo todo e perder a sua vida, ou prejudicando a si mesmo? O primeiro mensageiro a pregar esta mensagem e outras passagens foi Jesus de Nazaré. A Bíblia vai dizer no livro de João, capítulo 3, verso 14, que ele vai dizer a Nicodemos: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim convenha que o Filho do Homem seja levantado no madeiro, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A mensagem da cruz é loucura, meu irmão. É loucura para o mundo, porque o mundo, aleluia, olha para a mensagem da cruz e despreza. Mas a mensagem da cruz é o poder de Deus, é a carta de Deus, é o amor de Deus à humanidade. Pois Jesus levou a nossa vergonha sobre ele. O profeta Isaías vai dizer que ele foi ferido por causa da minha e das tuas transgressões. Ele, pregado ali no madeiro, ele intercedia pelos transgressores. A Bíblia vai dizer que nós, olhando para ele naquela cruz, não vimos beleza alguma. Por quê, irmão? O seu rosto estava todo cheio de hematoma, seu corpo todo cortado por causa da chibatada. Ele deixou a sua coroa de glória e veio a este mundo por amor a mim e a você. Aleluia, e colocar uma coroa de espinho no lugar de coroa de glória. Sua vestimenta, ele, aleluia, despiu da sua glória. Ele deixou a sua glória e levou a nossa vergonha sobre ele. Porque é loucura, irmão, a mensagem da cruz. Por quê, irmão? Porque era a maior vergonha. Não tinha morte pior do que a mensagem, aleluia, a pessoa ser morto na cruz. Era despido, toda a sociedade viu a pessoa pelado. Era cuspido, era chicoteado. Jesus de Nazaré, ele passou toda essa humilhação e ele venceu. Aleluia. Olha o que diz aqui, irmão. Em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 21 adiante. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Oh, glória! Muitas vezes nós é tido como loucos, fanáticos, mas o nosso viver é Cristo, morrer é lucro. Pois o apóstolo Paulo chega a dizer: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, como é maravilhoso servir ao Senhor. Como é maravilhoso, irmão, andar com o Senhor. Pois sabemos que tudo neste mundo é passageiro. Renuncie-se. Negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga o Senhor. Vai valer a pena, irmão. Há uma vida eterna que me aguarda, que te aguarda. Nós estamos só de passagem neste mundo. Tudo aqui é momentâneo, tudo aqui é passageiro. E diz mais aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Aleluia! Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo
para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vil deste mundo, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para como está escrito, aquele que se glorie no Senhor. Oh, que maravilha, né, irmão? Glória a Deus. As pessoas carnais jamais vai entender e compreender, irmão, porque Jesus Cristo foi pregado naquela cruz. Certa feita, irmão, eu servi um Cristo feito por mão de homens. Ali eu me prostrava perante uma imagem de escultura. Mas eu perguntava à minha avó, por que esse Cristo tem os olhos azuis, tem os olhos verdes, tem os olhos castanhos? E ela não podia me responder. Por quê, irmão? Tiago capítulo 1, versículo 5 fala: se falta sabedoria, peça a Deus. Aqui está, irmão, o manual. O manual que nós precisamos para se achegar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esse foi o amor de Deus, irmão. Enviar o Cordeiro. O Cordeiro que não apenas ia tirar o pecado do povo de Israel. O Cordeiro que ia tirar o pecado do mundo inteiro. Testificou João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo inteiro. Jesus Cristo. Eu estava pensando, meus queridos, amados irmãos, quando Deus prova a Abraão, dizendo: Abraão, pega teu filho, teu único filho Isaque, e vai a uma das montanhas em Moriá e sacrifica Isaque para mim. De manhã cedo, Abraão pega uns moços que simbolizam as testemunhas, 3 moços, e vai uma daquelas montanhas a qual o Senhor mostrou para ele. E chegando ao pé da montanha, ele falou assim: olha, ficai aqui, eu e o moço vamos subir, e depois nós desceremos. Mas Abraão saberia muito bem o que haveria de suceder com Isaque. Mas em Hebreus fala que Abraão creu que Deus tinha poder de ressuscitar Isaque. Nada está fora do controle do Senhor. As escrituras, irmão, para a pessoa incrédula, é loucura. É loucura a vontade de Deus para o ser humano carnal. Mas é poder de Deus para mim e para a tua vida. Deus deu o filho a Abraão, o filho da promessa. Mas depois Deus fala assim: Abraão, sacrifica Isaque para mim. O teu único filho a quem tu ama, sacrifica para mim Isaque, Abraão. E a Bíblia vai falar que chegando lá no lugar determinado, no monte, isso faz me lembrar quando levaram Jesus ao Monte Gólgota, ou Caveira, né, como queira verbalizar. O sacrifício lá no monte. Quem está entendendo a palavra, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Abraão leva Isaque. Os Abraões levaram o segundo Isaque, Jesus Nazareno, para o monte. Só que o primeiro Isaque, irmão, foi apenas uma prova de fé. Se Abraão amava a Deus acima de tudo. E chegando lá, Isaque pergunta: pai, aqui está a lenha, está o cutelo, está o fogo, mas onde está o cordeiro? O cordeiro, meu filho, Deus proverá para si. E agora, há muitos anos, o profeta João Batista vai apontar para o cordeiro, a qual o profeta Abraão profetizou: cordeiro, meu filho,
Deus proverá para si. Deus proveu o cordeiro para Isaac. Deus proveu o cordeiro para Abraão, para que a bênção de Abraão repousasse sobre toda a família da terra, de geração a geração. Chegou um ponto que Deus já não suportava sangue de novilho, sangue de bode, sangue de animais, a tal ponto de Deus falou, não suporto mais tanto sangue derramado, porque os homens sacrificam, mas não me obedecem. Não suporto mais sacrifício. Todos nós estávamos perdidos. Todos nós andávamos como ovelha desgarrada, sem pastor. Aí o próprio Jesus de Nazaré, ele veio. O Espírito Santo de Deus veio sobre o ventre de uma mulher chamada Maria de Nazaré. E o Santo de Israel, o Salvador, ele veio salvar a humanidade. Não com espada de ferro, mas com a espada do Espírito. Os homens não entenderam nem compreenderam. Ele veio para os que eram seus, os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, ele deu o direito de serem chamados filhos de Deus. Jesus foi humilhado. A maior humilhação, o Salvador se permitiu, irmão, ser humilhado. O apóstolo Paulo vai dizer, aleluia, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, e como homem foi obediente até a morte, e morte de cruz, a qual Deus o exaltou e deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu, na terra e debaixo da terra. Olha o que diz aqui, irmão, em Gálatas 5:24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e consciência. Se vivemos em espírito, andemos também em novidade. Andemos também em espírito, em novidade de vida, né, irmãos? Meus queridos, há muitos versículos da Bíblia que falam sobre a crucificação, sobre a mensagem da cruz. Tem até um hino que fala, né? Se eu amo a mensagem da cruz. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia. Quem falou, irmão, sobre a mensagem da cruz, né, que é loucura, foi o apóstolo Paulo. Quem escreveu a mensagem da cruz para os coríntios foi o apóstolo Paulo, né? Porque a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. O objetivo de Paulo ao dizer isso era corrigir alguns erros graves que estavam ocorrendo entre os cristãos de Corinto. Muitos dos crentes de Corinto estavam sofrendo fortes influências de cultura grega. Inclusive, parece que alguns estavam enfrentando com sistema filosófico humanistas. Essas pessoas estavam interessadas em discursos eloquentes que trazia ensaios filosóficos, expressava palavras persuasivas de sabedoria humana, mas quem agia assim estava completamente errado. Estava muito distante da mensagem da cruz
que sob esse aspecto era pura loucura. Então, nesse contexto que o apóstolo procurou ensinar que aquilo que é loucura para o mundo é sabedoria para Deus. Por outro lado, o que é sabedoria para o mundo é loucura para Deus. Ele chama a atenção para o caráter da mensagem da cruz, que é loucura para alguns e poder para outros. A mensagem da cruz é o próprio evangelho em sua plenitude. Amém, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Todo malfeitor era pregado na cruz. Todo malfeitor era tido como maldito e era levado para fora da cidade. Você vê que eles chicotearam Jesus, né? Perguntaram muitas coisas a Jesus. Jesus se manteve em silêncio para não aniquilar as escrituras. Deram soco, cuspiram em Cristo, pegaram as suas vestes, rasgaram, mostrando a sua nudez. Jesus levou a nossa nudez, o nosso pecado, a nossa vergonha sobre ele. Olhavam para Jesus e cuspiam em Jesus. Falaram assim, olha, não podemos matar um maldito na cidade para não contaminar a cidade. E Jesus ali, irmão, com o seu corpo todo machucado, cheio de hematoma, pegaram um chicote, né, romano ali. Segundo os estudiosos, diz que aquele chicote havia pedaço de osso e pedaço de chumbo, de mental. Um era para cortar e arrancar pedaço de carne, outro era para a carne inchar e a pessoa ter uma morte, né? Tampava ali para a pessoa não morrer na hora, alguns morriam, né? Por causa da chibatada e seu corpo todo cortado, às vezes cortava, furava órgãos mortais. E Jesus de Nazaré, ele se esforçou ali, ele levou toda a nossa dor. A Bíblia vai dizer que os principados estavam sob o seu ombro. Ele foi ferido, ele foi castigado por amor a mim e a você. Esse foi o amor de Deus por Abraão. Esse foi o amor de Deus por Isaac, por Jacó. De geração a geração, Deus vai provar o seu amor. E Jesus foi tirado de Jerusalém para o Monte Gólgota. Ali foi pregado ao lado de 2 salteadores, né? Um olha para Jesus e fala assim, se tu és o Filho de Deus, salva-te a nós também. Mas o outro, reconhecendo que era digno daquele martírio, falou, tu não temes a Deus nem na hora da morte. Nós estamos aqui porque nós merecemos, mas esse nada fez. Livra-te de mim quando chegar no teu reino. Você vê que aquele homem reconheceu que Jesus não tinha feito mal algum, que Jesus estava ali injustamente. Por ignorância, os príncipes entregaram o Cristo para ser crucificado, cumprindo as escrituras sagradas. Alguém olha para Jesus, o Nazareno, aleluia, e fala, como? Como um Salvador, como um Deus pode ser aniquilado de tal forma? Foi por amor a mim, foi por amor a você. É por isso que nós não devemos servir a Cristo pelo que Cristo pode dar. Nós devemos seguir e servir a Cristo pelo que Ele é. Ele é o próprio amor de Deus no coração dos homens. Ele é a própria paz. O Espírito Santo está falando ao teu coração. Ame a Deus como se não houvesse amanhã. Sirva a Ele, honre a Ele. Amém? Ame o seu irmão, ame a Deus, honre a Deus e Ele te honrará. Amém? Estou aqui nesse monte, né? Muito lindo, igreja. Fazendo esta humilde pregação sobre a mensagem da cruz. Porque falar de Jesus é um privilégio, meu irmão. Falar de Jesus é maravilhoso. Ele é o Deus homem perfeito. Todos os homens que vieram a este mundo foram falhos em alguma coisa.
são imperfeitos, mas o nosso Deus, Ele é perfeito, a tal ponto de Deus aceitar o seu sacrifício ali na cruz, pela minha, pela tua vida. Amém? Cristo já pagou o preço. Que Deus abençoe e que o Espírito Santo continue falando ao teu coração. Indica esse vídeo para alguém, meu irmão. Amém? Seja um canal de bênção na vida de alguém, tá bom? Pede para se inscrever. O Espírito Santo vai me dar mais e mais mensagem, né? Para eu estar colocando aqui, para que outras pessoas venham ser edificadas. Pois o apóstolo chega a dizer, né, irmão? Não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crêem. Em outras palavras, muitos estão perecendo de fome. Muitos estão perecendo de sede. Não é fome de comida, irmão. Não é sede de bebida, mas de ouvir a palavra de Deus. Olha que lindo, irmão. Olha que maravilhoso. É o monte, né? Eu gosto daqui, irmão. É uma paz, né? Aqui é só a natureza. Olha que lindo, irmão. Olha que coisa maravilhosa. É as coisas de Deus. Amém? Seja um canal de bênção na vida de outras pessoas. Compartilha, escreve no nosso canal. Amém? Que Deus abençoe. Shalom Adonai.